Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa segunda aula do quarto módulo, sobre Epicuro. Eu acredito que vocês tenham visto a nossa primeira aula, que eu coloquei um vídeo do Alain de Botton sobre Epicuro e a felicidade. Esse vídeo, como vocês perceberam, fornece um panorama geral do pensamento do Epicuro, para vocês irem se familiarizando com alguns aspectos do pensamento dele. A gente vai, na verdade, analisar um pouco mais dessa videoaula no nosso próximo vídeo. Nesse vídeo, eu pretendo fazer uma introdução um pouquinho mais específica, com alguns pontos que não foram trabalhados no vídeo do Alain de Botton, para a gente ter uma visão bem geral acerca do pensamento dele, para depois nós entrarmos na ética e aprofundarmos mais aqueles conceitos que ele trabalhou. Uma questão do prazer, a felicidade, o prazer como a felicidade, no caso, a liberdade, a amizade, e etc. E a gente vai tratar junto com o tetrafármacos, né, que é o quádruplo remédio que o Epicuro coloca para nós atingirmos a felicidade. Mas, por enquanto, então, vamos nos concentrar em trabalhar alguns aspectos gerais sobre o epicurismo. Bom, o Epicuro nasceu em 342 ou 341 na ilha de Samos. A gente sabe que ele chegou em Atenas em 306 a.C. É importante, o que houve de importante foi a fundação dos jardins, daquele casarão que vocês devem ter visto na aula do Alain de Botton, que havia aquele espaço onde ele comprou um casarão que tinha no subúrbio, né, no subúrbio de Atenas, onde tinha um grande espaço, né, que eles chamaram de os jardins, que era mais uma horta, mais do que jardins, na verdade. Esse aspecto ele é muito importante, porque é a partir da fundação dos jardins que a escola epicurista ganhou força, né? Algo que ele não comentou, que o Alain de Botton não comentou no vídeo, mas que é importante a gente salientar, é que os jardins, eles se diferenciavam das outras escolas, de outras escolas filosóficas, principalmente do período clássico, porque eles aceitavam todos os tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nas escolas do período clássico não seriam admitidas, eles acolhiam. Até porque, como a gente sabe, nesse período que nós trabalhamos no módulo 1, a questão do cosmopolitismo, isso se abriu, houve uma queda da xenofobia, como nós comentamos, e houve uma aceitabilidade muito maior de diferentes pessoas convivendo juntas. Então, dentro da escola do Epicuro, era aceito mulheres, era aceito escravos, era aceito prostitutas, estrangeiros, enfim, qualquer pessoa que, a princípio, nas escolas clássicas não seria aceita lá, seria bem-vinda. Bom, a gente tem que comentar também um pouquinho sobre as relações dele, as influências. Como vocês sabem também, a gente comentou no módulo 1 sobre a influência socrática que os filósofos desse período tinham. Com Epicuro não é diferente, ele tem influência socrática, principalmente na ideia de filosofia como provedora da saúde da alma. Até quando nós formos trabalhar o tetrafármacos, a gente vai ver que o Epicuro ele vê o filósofo como um doutor da alma, e o tetrafármacos como esse quádruplo remédio para que o homem seja curado. Então ele toma de Sócrates essa ideia da filosofia como busca de uma cura da alma. A gente vê algumas diferenciações também, é claro. O Epicuro ele vai ter uma ideia de uma divisão de corpo e alma, como Sócrates, mas é dentro de um plano materialista. Nós vamos trabalhar o plano materialista dele, que ele tem bastante influência de Demócrito, do atomismo, né? Então, a gente vê algumas diferenciações também, mas ele tem esse aspecto que é bastante importante, que provém do pensamento do Sócrates. Ele também tem uma certa influência do cinismo, com a ideia
de eliminação daquelas necessidades que são consideradas supérfluas, a gente deixar de lado aquilo que é tomado como que realmente aparenta ser necessário, mas na verdade não é. Ele coloca certos bens como até naturais, mas não necessários, alguns não naturais, não necessários. A gente vai também trabalhar isso mais adiante, mas a gente vê que isso é uma influência do cinismo. Por fim, tem também, com relação ao cinismo, a questão da recusa da vida política e da autossuficiência. O Epicuro era um grande crítico da política. Ele dizia que nós tínhamos que nos livrarmos dos negócios administrativos da política, nós deveríamos deixar de lado esse tipo de vida. Até mesmo a fundação dos jardins, numa parte mais separada de Atenas, visava justamente se afastar dessa vida política, dos incômodos que a vida política traria para as pessoas, de acordo com ele. O estresse, todas as frustrações da vida política. E a autossuficiência também nesse sentido. Vocês devem ter visto no vídeo do Alain de Botton que justamente até os jardins eles tinham plantios de alimentos lá, eles buscavam autossuficiência não só no nível carnal de alimentação, mas também no nível mental, como é algo que também nós veremos mais detidamente ao longo das videoaulas. Bom, por fim, como eu tinha mencionado, nós temos a influência do atomismo do Demócrito. A gente vai trabalhar aqui o materialismo dele. Na verdade, o Epicuro ele vai para a cidade de Telos e estuda com um seguidor de Demócrito, que é Nausífanes de Telos, que é um discípulo, e lá ele tem contato com a teoria atomista. Ele na verdade, não vai tomar a teoria exatamente como ela é, ele vai fazer alguma modificação, mas ele vai utilizar como base para a ética dele, como agora em seguida a gente vai notar. É interessante que existem algumas passagens de comentadores, como por exemplo do Anthony Long, que ele diz que o Epicuro havia sido acusado em algum momento de plagiar outros filósofos, e ele dizia que não, que o pensamento dele era original, que ele não tinha estudado outros filósofos. Mas a gente sabe que no mínimo influência do pensamento do Demócrito ele teve, e um pouco do estudo de Platão e de Sócrates também é muito difícil tu dizer que ele não teve, embora ele a princípio negasse isso, mas acho que com o objetivo de proteção, mas não que a teoria dele não tenha originalidade, certo? Bom, então, como eu disse que Epicuro era um grande crítico da política, não só da política, mas ele rejeitava muitos aspectos que estavam contidos no pensamento clássico. Por exemplo, ele rejeitava a metafísica do Platão justamente pelo mundo das ideias, para essa existência do imaterial, justamente porque ele era materialista. A questão da política com a polis e as suas virtudes, seus valores, que, na verdade, muitas vezes refletiam os valores da elite da sociedade, então ele criticava isso. Ele dizia que a dialética era supérflua. A geometria, ele falava que ela era contrária à verdade, porque ela era fundada em princípios incorretos, que na verdade, em última instância, não teria um fundamento, não teria uma base firme. Ele dizia que a música era inútil. Então, ele criticou uma grande parte de áreas de estudos que foram valorizados no período clássico. Bom, mas então o que sobra para Epicuro? O que ele estuda? Quais são as áreas às quais ele se concentra? Esses filósofos, se a gente olha o epicurismo, o estoicismo e outras escolas, elas se debruçam principalmente na questão da física, abrangendo a cosmologia, a lógica também para dar uma sustentação da própria física e a ética, que é o fim. Então, aqui em Epicuro a gente vai ver essa tripartição, mas sobretudo a influência da física sobre a ética.
certo? Então, qual era a importância da física? Ele buscava dar uma fundamentação não apenas antropológica, mas também ontológica para a ética, pois ele acreditava que a concepção da existência do homem se baseava numa concepção de ser, baseava numa concepção de ser e do cosmos do qual o homem faz parte. Essa era a ideia dele. A gente vai ver que a física ela também é importante, porque, por exemplo, quando nós trabalharmos tetrafármacos dele, a gente vai ver que ele fala sobre os deuses e sobre a morte, que nós não devemos temer os deuses e que a morte não é algo ruim. E boa parte da explicação para isso é uma explicação que pode ser dada apenas fisicamente, a partir da teoria física dele. Então, a gente vê aqui que a ontologia é o fundamento da ética, que a física vai fundamentar a ética, mas a ética ela é superior, porque ela é o fim ao qual nós estamos buscando. Então, a gente vê que a física aqui ela tem um caráter negativo, no sentido de que, para a prática, ela não é necessária. O Epicuro coloca ela como importante para fundamentar a ética, mas não para a prática ética. Então, ele vai dizer basicamente que aquelas pessoas que buscam consolo com a filosofia dele, que inclusive ele abre para todas as pessoas dos mais diferentes tipos, né, para poderem estudar o pensamento dele, ele não coloca a necessidade de um estudo da física, de um estudo da ontologia para poder agir eticamente. Ele vai dizer que apenas através do tetrafármacos dele, isso já vai ser suficiente para que essas pessoas atingir a felicidade. Então, a física ela é secundária nesse sentido, ela serve de fundamentação, mas não é necessário tu conhecê-la para tu conseguires alcançar a felicidade. É isso que ele vai dizer. Então, e a ética, ela é importante que ela deve ser colocada em prática, porque ele diz que a validez das doutrinas éticas tem por base a vida que o indivíduo vive, a vida vivida, o exemplo. E ele, novamente, assim como Pirro, assim como Diógenes, foi um exemplo de pessoa que viveu aquelas doutrinas que ele defendeu. Ele foi um outro grande exemplo de vida. Então, ele colocava isso, que a ética, a validez da doutrina tem por base a vida vivida do indivíduo. Bom, então aí a gente vê que a eudaimonia, a eudaimonia se alcança sem a paideia, sem a educação grega. A gente não precisa de um grande estudo, a gente não precisa de grandes estudos para alcançar a felicidade. E isso tira a ideia de felicidade como algo que é colocado apenas para uma classe da sociedade, apenas para um grupo. Isso abre a possibilidade de felicidade para todos os indivíduos, certo? Bom, então agora a gente vai se concentrar um pouquinho mais no materialismo dele, porque como nós acabamos de ver, as questões da física elas são importantes para a fundamentação da ética, que vai ser o que vai vir agora em seguida, certo? Então, como eu tinha comentado, o Epicuro ele tem grande influência do Demócrito. Mesmo seja através do discípulo do Demócrito, Nausífanes, ele tem uma grande influência na teoria atomística. Bom, o que seria o átomo? O que seria a teoria atomística? Qual a importância disso? Os átomos, eles seriam os constituintes do universo. O Demócrito diria que o universo ele é composto de átomos e vazio. O vazio para que os átomos possam se mover e dar origem a todos os seres que existem no mundo natural, como nós conhecemos, certo? Então, os átomos eles são definidos por Demócrito como partículas microscópicas de vários tamanhos e de formas que são indivisíveis. Assim que a Susan Sotomayor fala sobre o atomismo do Demócrito. Ou seja, partículas microscópicas a gente não pode ver ver a olho nu, né, que são de vários tamanhos, mesmo elas não podendo ser vistas a olho nu, existe diferença de tamanho, né, entre elas, e formas que são indivisíveis. A ideia de átomo é justamente indivisível,
tomo. Tomo é parte, A é a negação, ou seja, uma partícula que não pode ser divisível, certo? Então, tem esse aspecto de que há essa movimentação no vazio, de modo que os átomos eles se batem, eles se encontram, se bateriam uns nos outros e acabariam se unindo e formando, por conseguinte, corpos complexos, ou seja, todos os seres que formam a realidade assim como ela é, assim como nós conhecemos ela. Então, o Epicuro ele não deixa de acreditar na existência da alma. Como nós mesmos vimos, né, ele vê essa diferenciação de corpo e alma, mas a alma ela também é material e ela também é composta por átomos. Isso é algo que é diferente no pensamento dele, com relação ao pensamento dos predecessores, né? Então, ela é composta por átomos, e o movimento dos átomos da alma são espalhados pelo interior do corpo, do nosso corpo, e eles são responsáveis por todas as nossas atividades vitais. Ou seja, a alma é aquilo que nos dá a vida, mas ela é composta por átomos. Isso vai ter bastante consequência no pensamento do Epicuro sobre a morte, como a gente vai ver logo em seguida, nos próximos vídeos. Então, até aí nós temos a teoria do Demócrito. Isso tudo ele concorda, ele tira exatamente do Demócrito, certo? Só que o Epicuro ele chega numa questão. Ele pensa o seguinte: supondo que os átomos, conforme o pensamento do Demócrito, possuam apenas peso e tamanho, né? Porque essa diferença de tamanho que eu tinha mencionado, e se movam apenas para baixo, na mesma velocidade. Como poderia acontecer de os átomos formarem alguma coisa dentro, algum ser no universo? Porque vocês imaginem os átomos na mesma velocidade, possuindo apenas peso e tamanho, se movendo com a mesma velocidade pelo vazio. O que aconteceria é que eles se moveriam para baixo infinitamente, porque considerando que o vazio é infinito, haveria uma movimentação infinita para baixo, e os átomos eles nunca se chocariam. Ou seja, o Demócrito ele admite que os átomos se chocariam, mas ele não dá uma fundamentação, uma justificação de como isso aconteceria dentro da teoria dele. E é isso que o Epicuro está questionando. Dentro dessa teoria não teria como aconteceria que os átomos eles não se encontrariam jamais. Então, para refinar a teoria do Demócrito e adicionar uma resposta a isso, e até mesmo alguns filósofos dizem para salvar a ideia de liberdade, porque o Demócrito ele é um determinista. A gente vê que esses movimentos dos átomos seriam necessários para Demócrito. Então, o Epicuro ele vai introduzir a ideia de uma inclinação dos átomos. Ele vai dizer o quê? Que haveria, que em adição a esse movimento para baixo que aconteceria, os átomos às vezes desviariam-se ligeiramente para o lado, haveria um desvio pequeno, de forma que esses átomos se chocariam com outros e a partir daí começariam processos complexos que dariam origem, processos químicos complexos que dariam origem aos seres e ao mundo natural, do modo como nós conhecemos ele. Então, seria necessário colocar essa inclinação. Em inglês, a gente encontra swerve of atoms. Então, a gente vê essa inclinação que ele coloca seria necessária para que nós pensássemos na possibilidade de liberdade, segundo ele, e também na ideia de que uma justificação correta para a existência das coisas, né? Resolver esse problema que a teoria do Demócrito tinha deixado. Bom, então, de fato, é interessante a gente pensar que, além disso, essa teoria materialista do Epicuro, ela tem umas outras consequências. Por exemplo, a Susan Sotomayor, ela fala que para o Epicuro que ele vai defender que existem infinitos mundos em algum lugar. Não existe apenas esse mundo que nós existimos, existem infinitos mundos
em que todos eles realizam as infinitas possibilidades de combinações dos átomos. Isso é bastante curioso e bastante interessante. Mas um aspecto mais importante ainda da teoria atomística dele é o fato de que, embora nesse mundo a gente perceba e a gente acredite que a maneira como as coisas são organizadas, como os seres existem, a própria complexidade deles, embora isso pareça da ideia de haver uma projeção intencional, de haver alguém que tenha projetado, o Epicuro vai dizer que isso é mero acaso, que não existe alguém que projetou o mundo como ele é. Isso é simplesmente acaso das combinações atômicas. Então, isso vai levar a que ideia? Parece que ou não existem deuses, ou os deuses não são criadores ou eles não interferem na criação do universo. Basicamente isso. Esse aspecto ele é bastante importante. Os epicuristas foram, inclusive, chamados de ateus na época deles, justamente por por defender essa ideia de que não haveria os deuses não se envolveriam na criação na criação do mundo. Eles vão ser chamados de ateus, mas isso não significa que na verdade, que os epicuristas sejam ateus. Eles acreditavam em Deus, eles acreditavam numa ideia de que existem certas ideias, antecipações, eles chamam de prolepses, dos deuses na mente de todos os seres, de todos nós, todos os seres humanos, por isso que nas mais variadas culturas nós temos a ideia de Deus, todas as culturas têm uma ideia de algum Deus. Então, seria devido a essas ideias, que são essas antecipações, que são naturalmente dadas em nós temos a concepção de Deus. Mas a operação dos deuses ela é diferente da concepção clássica, da concepção dos deuses mitológicos, que se tinha no período clássico, também dos deuses das doutrinas dos mistérios. Mas nós nos focaremos mais na concepção dos deuses, sem ser no próximo vídeo, do próximo módulo. No segundo vídeo do próximo módulo, nós nos ateremos a isso, porque é quando ele vai tratar do tetrafármacos, ele fala especificamente dos deuses, certo? Então, com relação ao materialismo, deles é isso, ele vai fundamentar toda a ética, e a gente precisava compreender um pouquinho para nós avançarmos agora em seguida na teoria ética deles, certo? Bom, pessoal, então, por hoje é só. Nós nos encontraremos na próxima aula, quando nós começaremos a trabalhar a teoria ética, e nós nos focaremos um pouco mais no pensamento, no vídeo do Alain de Botton, que nós vimos na aula anterior, certo? Então, até mais e bons estudos.